Eu quero falar sobre algo que eu percebi nesses últimos dias, que às vezes a gente acaba se esquecendo um pouco, e deveria ser aquilo que mais lembramos. A gente participou no final de semana do evento lá, Casa de Zadok, e algo que mais me chamou a atenção é que um dos caras que é mais estudado, que tem muitos anos de fé, que tem igrejas implantadas em todo o Brasil, em cidades diferentes, que chegam a mais de 120 mil membros. E ele trouxe uma palavra totalmente simples, sem trazer nenhuma palavra ou alguma tradução do hebraico, alguma palavra complicada. Ele simplesmente falou daquilo que deveria ser a essência nas nossas vidas, e que eu vejo que tantas vezes a gente se esquece: Espírito Santo. E sabe, eu vejo que a gente se esquece porque a gente acaba tendo uma visão errada de quem é o Espírito Santo. E eu durante muito tempo tive essa visão errada também. Há uns dias atrás aí, eu trouxe um pouco sobre a vida de um cara chamado Zygmunt Bauman. Não sei se vocês lembram, um filósofo. E eu quero começar a pregação de hoje com mais um trechinho de um dos livros dele, que é o que mais me chama a atenção, porque é um cara que viveu todo esse período de internet. Então ele tem propriedade para falar desses tempos que vivemos, de redes sociais e tudo mais. Ele morreu em 2018, Zygmunt Bauman. Então ele viveu todo esse tempo da era da internet. E ele escreveu algo assim no livro chamado Modernidade Líquida. Os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rápido. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. E como eu já falei aqui outras vezes também, mas vou repetir isso, a gente vê, e até há alguns meses saiu uma reportagem na Veja, que o número de cristãos aumenta, exorbitantemente todos os anos. Mas algo que chama a atenção é que na mesma proporção que o número de cristãos aumenta, o número de desviados, de pessoas que negam a sua fé, ele duplica. Então, para cada uma pessoa que se converte, 2 se afastam. Isso me chamou a atenção, lendo essa frase do Zygmunt Bauman, e passando por... Muito obrigado, Felipe. E passando por esse evento do final de semana, que será que não é porque o nosso relacionamento com a pessoa mais importante, que é o Espírito Santo, tem sido totalmente líquido? E será que não é porque a gente tem uma visão errada? Porque olha só, para pensar. Eu sempre aprendi que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Vocês também aprenderam isso? Acho que a maioria já aprendeu isso ou ouviu isso, né? Pois então, quero dizer que isso não está na Bíblia. Porque na Bíblia não diz assim, em primeiro lugar, imagina um pódio aqui, tá? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Primeiro lugar Deus, segundo lugar Jesus, terceiro lugar o Espírito Santo. Isso não está na Bíblia. Os 3 formam um. Eles são uma família. Tanto que nós já lemos várias vezes aquele texto de Gênesis, que lá na criação já estavam os 3. E uma das primeiras pessoas que aparecem na história é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é um foguinho, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo é uma pessoa. Portanto, se o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar, se quisermos ter intimidade. Para ter intimidade com a Yúlica, para namorar, casar, eu tive que me achegar nela, começar a conversar, nós começamos a trocar mensagens. Você sabe, qualquer relacionamento, e não se trata agora de marido e mulher, mas de amizade, de pai e filho, qualquer relacionamento, para que haja intimidade, precisa de aproximação, precisa de trocas, precisa se conhecer o outro. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Concordam comigo, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E se a gente for lá, e eu quero que você abra comigo, se você tem a sua Bíblia ou no seu celular, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2.
Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Espírito em letra maiúscula, se movia sobre a face das águas. A palavra no original para Espírito ali é todas as outras 377 vezes que vai aparecer na Bíblia Espírito. A palavra é Ruá. E aqui é Ruá Elohim, que é o Espírito do próprio Deus, pairava sobre a face das águas. Então, lá na criação, no Gênesis, o Espírito Santo já estava pairando sobre as águas, junto com o Pai e o Filho, para que a criação e todas as coisas viessem a existir. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está aqui nessa noite. Por mais que não podemos ver, mas se você se relaciona com Ele, se você um dia aceitou a Cristo, o Espírito Santo, o sopro de vida, aquele que Deus pega o boneco do barro e pega e põe a boca na sua boca e sopra, ruá, o Espírito da vida, o Espírito Santo traz a vida para o boneco. Esse Espírito é o que nos traz vida todos os dias. Por quê? Porque você pode ficar horas sem comer, você pode ficar horas sem tomar água, você pode ficar horas sem dormir, mas você consegue ficar 10 minutos sem respirar? Quem consegue? Porque o Espírito de Deus é que nos traz vida, é o Espírito, é o sopro de Deus, é a própria pessoa do Espírito em nós, nos trazendo vida em todo o tempo. E por estar tão próximo e ser tão ligado, acho por isso que acabamos nos esquecendo de dar a devida honra a Ele, de dar a devida importância a quem é a pessoa do Espírito Santo. E Ele está aqui porque você está aqui, por isso o Espírito Santo está aqui. E, como eu disse, Ele é uma pessoa, e eu posso te provar isso. Vai em Atos, em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Só uma pessoa pode sentir ciúmes. O Espírito Santo sente ciúmes de nós, porque nós somos a sua habitação, e Ele não divide a habitação com ninguém. A casa tem que ser totalmente dele, só para Ele. Amém? Amém mesmo? Eu quero ler vários textos hoje, tá? Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Diz assim, e aqui vai começar a dar umas varadinhas em nós. Atos capítulo 19 diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então qual o batismo que vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Mas a parte aqui que mais me chama a atenção é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí a minha pergunta é para mim e para você. É tipo assim, imagina você lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, no ambiente que você convive, na sua família, e Jesus entra no nosso cotidiano, entra lá no nosso dia para passar umas horas com a gente.
E aí, o que eu pergunto para você e pergunto para mim, não precisa me responder. Será que Jesus, passando algumas horas com a gente, ele não faria a mesma pergunta que Paulo fez a esses homens? Hein, mas deixa eu te perguntar, hein? Tu recebeu o Espírito Santo mesmo? Não, porque se eu for olhar, e agora eu estou pensando como Paulo, tipo Paulo pensando assim, se for olhar lá para o que eu escrevi aos Gálatas, os frutos do Espírito, nesse tempo que eu estou aqui hoje, passando e convivendo contigo, a minha pergunta é, tu recebeu mesmo o Espírito Santo? Porque eu não estou vendo nenhum fruto. Porque se nós formos para Gálatas, a Bíblia diz que o fruto é o fruto do Espírito. Então, não adianta nós sairmos daqui agora e pensar, pior, Raul, é verdade, se eu for olhar para mim e para o meu dia a dia, é bem difícil mesmo às vezes de encontrar algum fruto na minha vida. Se for olhar lá para o texto de Gálatas, então, os frutos todos ali que mostra, é bem difícil eu encontrar. Só que daí não adianta a gente pensar assim, bom, então eu vou sair desesperado daqui e vou começar a tentar produzir algum fruto. Eu vou ver o que eu posso fazer para que esses frutos comecem a ser gerados na minha vida. Não tem o que você possa fazer. Mas como assim? Não tem, porque a Bíblia está falando, os frutos são frutos do Espírito. Quem gera esses frutos? O Espírito. Então a única coisa que nós podemos fazer é cultivar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo em nós vai trazer à vida todos os frutos do Espírito, sem que haja nenhum tipo de força para que esses frutos sejam gerados. A única força é relacionar-se com o Espírito Santo, porque no relacionamento com o Espírito Santo, os frutos são naturais, eles vão acontecer, eles vão ser gerados. Mas o problema é que, será que nós queremos nos relacionar com o Espírito Santo? E eu vi um tempo atrás, provavelmente você também deve ter visto, eu vi um videozinho que o Douglas gravou, e ele deu um exemplo, se você não ouviu, ouve pela minha boca agora. Ele deu um exemplo assim, que uma das coisas mais difíceis para nós que dirigimos, se você dirige, você vai concordar, é seguir outra pessoa. Porque seguir outra pessoa a partir de agora, tu não te preocupa mais com placas de sinalização, tu não te preocupa mais com nada, tu só te preocupa em, eu não posso perder o carro da frente. E para onde ele der o pisca, tu vai dar, para onde ele entrar, tu vai entrar, se ele parar, tu vai parar, se ele andar, tu vai andar. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, se nós dermos a honra devida, ele é o carro que nos leva, e nós não precisamos mais nos preocupar onde andar, para onde ir, para que lado seguir, somente buscá-lo. E eu quero te provar isso, porque a palavra nos ensina isso. Você pode ir comigo em Isaías. Eu falei que eu ia ler vários textos, e eu vou ler vários textos. Isaías 35. Versículo 8. Isaías 35, versículo 8, diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Olha como termina: quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não vai se perder. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja cego, não vai se perder. Quem passar por esse caminho, mesmo que não esteja vendo à frente, não vai se perder. E a palavra aqui do original ali, do caminho, da estrada, é Quarã. E Quarã era uma palavra usada para dizer de um guia. E aqui é uma profecia de Isaías sobre a terra prometida. E ele está falando assim: o Espírito Santo é o guia, é o Quarã do caminho, aquele que te pega pela mão
e te leva por caminhos, mesmo que você não possa ver, mesmo que você não conheça o futuro, entregando e segurando na sua mão, você já sabe onde termina. E aqui a profecia era, na terra prometida. Deixando o Espírito Santo ser o guia da tua vida, deixando o Espírito Santo ser aquele que te leva, você já sabe o final, você já sabe o prêmio, a linha de chegada, a tua salvação. Exatamente isso. E eu vi um exemplo de um pastor, ele disse que eles foram para Israel, e ele disse que ele queria muito andar de camelo, trotear de camelo no meio do deserto. E aí eles pegaram um camelo, pegaram um guia e andaram. E ele disse que dentro de uma meia hora que eles estavam andando, ele olhou para um lado, areia. Ele olhou para o outro, areia. Ele olhou para frente, areia. Ele olhou para trás, areia. E ele disse que o coração dele disparou. E ele pensou, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Porque para todos os lados que ele olhava, era areia. Só que tinha um guia. E ele chamou o guia, e o guia disse, fica tranquilo, tem um caminho. Mas aonde ele não conseguia ver o caminho, mas o guia sabia que tinha um caminho. E ele disse que dentro de pouco tempo, eles já estavam no mesmo lugar que haviam saído. Os olhos dele não viam o caminho, mas o guia, aquele que conhece o caminho. Está entendendo? O Espírito Santo é o que conhece o caminho. O Espírito Santo tem a revelação do Pai sobre as nossas vidas. E nós vamos ler o texto que mostra isso. O Espírito Santo é o que conhece lá no mais íntimo do teu coração, mesmo quando tu não consegue falar, mesmo quando tu não consegue expressar. A Bíblia diz que mesmo com gemidos, Ele conhece exatamente o que você está falando. Esse é o Espírito Santo. Essa é a pessoa que nós precisamos dar a devida honra, para que nós possamos caminhar sem medo, sabendo que Ele conhece o caminho, e Ele conhece o final do caminho, mesmo que nós não podemos ver. E aí está o ponto de quando passamos pelas leves, momentâneas tribulações que são atemporais, o Espírito Santo é o que nos liga com o céu, para entender que o livramento, ele vem do alto, mesmo que nossos olhos não podem ver, aquele que conhece o caminho, já está vendo o livramento lá na frente. Amém? Amém mesmo? Vocês estão aqui? Amém? Amém! Bem, é bom dar uns gritos. Efésios 2, abre aí. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos. Olha só, presta atenção aqui. Se você pegar o início desse texto, você vai ver. Bom, mesmo antes de conhecer a Cristo, e se você está aqui pela primeira vez, para conhecer Ele hoje, você vai conhecê-lo, e já está conhecendo. Você pode dizer, como que a Bíblia pode dizer que eu estava morto? Sim, antes de Cristo, nós estamos mortos, porque antes de Cristo nós somos alma, nós somos a alma e a carne em si, e nós não temos a ligação do Espírito. Portanto, aqui o texto vai dizer que nós estamos perdidos em nossas transgressões e pecados, em nossas memórias, presos. E por isso que muitas vezes
nos achegamos e não damos a liberdade devida ao Espírito, porque nós estamos presos aos nossos passados, às nossas dores, às memórias, coisas que nos feriram no passado, até chegar aqui. E isso pode ser várias coisas, desde abusos, desde coisas que sofremos na infância, desde decepções, não importa. Isso vai ficando preso na nossa memória. E aqui o texto vai dizer que a partir do momento que o Espírito, a mesma palavra lá do início, o ruá, o ar, o sopro de Deus, entra nas nossas vidas, nós ganhamos vida. E eu estava lendo esse texto, e Deus falou algo comigo assim, porque a Yúlica está grávida, né? E agora a gente tem nome já para a filha, já temos nome agora. Nas últimas vezes não tínhamos, né? Agora nós já temos o nome, é Bianca. Então agora já posso dizer que nossa segunda filha tem nome, glória a Deus. E eu estava pensando na gravidez da Yúlica, e Deus falou algo comigo, através de algo que o Dionísio já há muito tempo atrás, eu ouvi o pastor Dionísio falar, que ele também ouviu de um outro pastor. O bebê, ele está dentro de uma placenta, e ali tem um líquido amniótico, e a boca, ela está fechada, o nariz está fechado, e tem uma leve membrana, para que o líquido não entre, e a criança se alimenta totalmente pelo umbigo, pelo cordão umbilical, e ela está ali dentro daquela água ali, ela rodeia, se gira para tudo que é lado, só que ela está presa na placenta, naquela pele com água dentro, e ela está totalmente presa àquele ambiente da barriga da Yúlica. E é exatamente essa a nossa vida sem Cristo. Nós não nos percebemos, mas nós estamos totalmente presos no pecado. E muitas vezes ele se transforma e fica tão comum que nós nem percebemos. Só que a entrada do Espírito Santo na nossa vida é exatamente como o nascimento do bebê. Por que o bebê chora quando nasce? Porque os pulmões estão totalmente fechados, para que não entre água nos pulmões. E quando aquela bolsa, ela estoura, e o bebê abre a boca, o ar entra, o sopro de vida entra, e aquele ar, pela primeira vez entrando nos pulmões, ele vai rasgando os pulmões. E é por isso que a criança dá aquele berro e chora. Ah! O Espírito Santo entra nas nossas vidas dessa mesma forma. E ele entra rasgando o nosso ser e tirando esse velho homem, essas coisas que nos prendem ao passado, essas memórias, essas coisas que não nos deixam ir adiante e nos prendem nesse círculo vicioso de pecado, que muitas vezes eu uso a figura da placenta, da bolsa, presos no pecado. E o Espírito Santo vem com esse sopro para trazer vida, e agora nós nos transformamos em um ser que tem Espírito, e o Espírito Santo é quem ele traz a ligação do céu ao nosso espírito, para entendermos o sacrifício de Cristo. Amém? Amém? Você entende isso? Nesse lugar é que encontramos a vida verdadeira. É nesse lugar, quando o sopro do Espírito entra em nossas vidas, agora sim nós podemos dizer que temos vida. Eu quero ler mais um texto, João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Evangelho de João, (16:12) diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele, o Espírito Santo, não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Olha só, presta atenção aqui. Olha o que essa passagem está dizendo. E olha como é importante o Espírito Santo e a gente dar essa vida e o lugar devido para o Espírito Santo. Presta atenção. Você pode fazer escolhas, e se até aqui você tem vivido a sua vida assim, beleza. E durante muito tempo eu não acreditava em sorte, mas para pensar comigo através dessa palavra. Se nós não dermos a posição devida ao Espírito Santo e o lugar dele, nós vamos estar tipo o Godines tocando moeda para cima, tipo o cara ou coroa. Com quem que eu vou casar? Você pode tirar a cara ou coroa, e você vai escolher a fulana, e pode ser que dê certo, pode ser. Qual profissão eu vou exercer? Pode ser que dê certo. Agora, se nós damos o lugar devido ao Espírito Santo, a habitação em nós, você leu comigo o que acontece? É muito difícil que vamos errar, é muito difícil, por quê? Porque o Espírito Santo nos revela o que o Pai e o Filho conversam. Se nós damos o lugar devido ao Espírito Santo, nós temos a revelação do céu para as nossas vidas. Nós sabemos o que o Pai e o Filho têm planejado para os nossos dias, porque o Espírito Santo nos revela, é o que está escrito aqui. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará a vocês. O Espírito Santo vai trazer tudo aquilo que o Pai tem revelado com o Filho para nós. Mas a pergunta é, nós estamos dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo? E mais, nós damos lugar a ouvir a voz do Espírito Santo? E mais ainda, nós nos relacionamos com o Espírito Santo? Nós damos lugar ao Espírito Santo? Existem frutos do Espírito Santo em nossas vidas? Eu achei muito legal um testemunho que o Abe Uber deu. Ele disse que no começo da caminhada dele, ele estava nos Estados Unidos, e ele disse que ele era bem cabeludão assim, e ele estava dentro de um ônibus, de calção e de camiseta de física assim, ele tinha dado uma corrida, e estava voltando num trem, acho que é, ou num ônibus, e daí ele disse que ele estava se segurando assim, e ele estava no auge dele da conversão, então ele estava, tipo, meio que falando sozinho, e rindo, e sorrindo, e cheio da presença de Deus. E daí ele disse que ele viu com outro cara, estava sentado num banco assim, cabeludo, que nem ele assim, tipo, se viu como ele assim, e daí o cara ficou olhando para ele, e daí ele ficou olhando para o cara assim, e ele daquele jeito, e ele disse que viu que o cara ficou olhando, e o cara encarando ele assim, daí ele disse que daqui a pouco o cara chegou nele assim, e disse assim, ô meu, o que tu usa? Daí ele disse assim, pá meu, vou te contar o que eu uso. O nome dele se chama Espírito Santo, Jesus Cristo. E ele deu testemunho de vida para o cara, porque tipo, ele estava tanto florescendo o Espírito na vida dele, que para o cara pareceu até que ele estava chapado, drogado. Porque o Espírito Santo vai nos colocar e nos fazer ter atitudes que vai parecer loucura, mas aí está o ponto, nós estamos dispostos e prontos e loucos para ouvir e fazer aquilo que o Espírito Santo pedir de nós? Nós nos relacionamos a tal ponto de fazer o que Ele pede? Porque quando há essa intimidade, cara, eu faço das tripas ao coração, para poder fazer tudo que está ao meu alcance, tanto para a Yúlica quanto para a Mariana, e quando a Bianca chegar. E eu sou apenas um pai, e a Bíblia diz que se eu que sou um pai, sei dar boas dádivas para minha família, o que dirá o Pai do céu? E a minha pergunta é para mim e para você, o que dirá se o Espírito Santo conhecer as nossas vidas, sabendo todas as revelações, sabendo do nosso futuro? O que dirá nós e lugares que podemos estar,
se dermos a posição do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Amém mesmo? Tem 74 pessoas quase dormindo, mas beleza? Efésios 1, versículo 13 e 14. Eu prometo que só tem mais 3 textos, tá bom? Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: nele também, vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor ou garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Portanto, quero te dizer, nessa noite, não há vida cristã sem o Espírito Santo. Não há vida cristã sem relacionamento com o Espírito Santo. Não há vida cristã sem uma busca diária pela sua presença. Sabe por quê? Para pensar. Nós temos aqui idades variadas, tá? Imagina se você for olhar para trás. Pega aí pela tua idade. Imagina que nós comemos 1 quilo de comida por dia. Vamos dizer que seja isso. Olha para a tua idade e olha quantas toneladas de comida você já comeu. Muita coisa, né? Agora minha pergunta é, se você desse um insight e pensasse, meu Deus, eu já comi, sei lá, 20 toneladas de alimento, chega, vou ter que parar. Se você parar de comer, o que acontece? Morre. A oração do Pai Nosso, de Mateus 6, diz, para a gente fechar a porta do nosso quarto, buscar a Deus em secreto. E o pão nosso de hoje, Ele dá hoje, e amanhã vou para o quarto de novo, e depois de novo, e depois de novo. É um relacionamento, é todos os dias, porque todos os dias, assim como nós precisamos alimentar o corpo físico, nós precisamos alimentar o espiritual, porque senão, a cada dia nós retrocedemos de volta para a placenta, para o endorno de pecados, e acabamos achando que isso é comum, e quando menos esperamos, percebemos que estamos totalmente frios e indiferentes à presença de Deus. É impossível manter um casamento, se eu visse a Yúlica uma vez por mês, uma vez por semana, 1 hora, não tem como manter a vida cristã, apenas num culto de sexta-feira, de 1h30, não tem como, não tem, você não se alimenta uma vez por semana. Nós precisamos estar nesse lugar, de buscar todos os dias, sabe por quê? Porque aí a vontade do Pai, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável, vai se tornar boa, perfeita e agradável, na hora de fazermos nossas escolhas. Mas enquanto não estivermos nesse lugar, a vontade do Pai para as nossas vidas vai parecer sempre que é ruim, difícil e desagradável. Porque se não estamos cultivando o Espírito Santo, a vontade do Pai sempre vai parecer que está nos machucando, porque na verdade ela está sempre matando o nosso eu, nosso ego, nossa carne. Mas se elas estão mais fortes, elas se sobressaem o Espírito, portanto vai parecer dolorido a vontade do Pai. Mas quando o Espírito Santo está forte, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, totalmente agradável. Amém? Amém mesmo? Mas eu não vim aqui para trazer um peso sobre a sua vida, porque isso é coisa do diabo, e eu não sou o diabo. Eu vim tentar te despertar e me despertar,
para que nós possamos dar o lugar certo para o Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos honrá-lo e para que possamos ter uma vida para que honre o sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Esse tempo que a gente vive de uma graça tão barata é uma grande mentira do diabo. Por quê? Porque o diabo quer nos tirar da posição que temos, gerados pela graça, de ser chamados filhos. O diabo quer nos tirar desse lugar, porque nesse lugar de filho, nós vamos sacudir o mundo. Por quê? Porque quem vive em nós é aquele que já conhece as revelações do Pai, o Espírito Santo. Porque olha que louco, e eu já estou acabando. Acorda aí. Acorda! As últimas palavras de Jesus, depois que ele teve um tempo ali com os discípulos, ele disse assim: eu vou para o Pai. E olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Quem não vem? O Espírito Santo. Quem veio? Jesus volta e o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo, Jesus diz que ele é o Espírito da verdade. Portanto, ele é o Espírito do próprio Cristo, porque ele é a verdade. Ele é o único que andou sem pecar. E isso que a graça barata acaba com a gente e nos tira da posição de achar que nós somos os miseráveis que sempre estamos pecando, mas não, quando nós conseguimos dar a posição e honrar a posição do Espírito Santo, o Espírito da verdade, nós podemos subjugar a carne. Então nos colocamos numa posição onde podemos vencer o pecado. Aleluia, eu esperava que você ia glorificar nessa hora. Pelo menos um amém eu esperava. Cara, porque você é o Filho de Deus. Você foi chamado para essa posição. Você pode vencer o diabo, porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não está aqui nesse prédio aqui. Está aí, ó, dentro de você. Cara, dentro de nós é o lugar da habitação do Espírito do próprio Deus. Meu Deus, não tem coisa maior nesse mundo. Se nós nos colocarmos nesse lugar, nós sacudiremos o mundo. E eu quero te contar uma coisa. Romanos 8, versículo 12. A Bíblia diz que a criação significa que não só os outros seres humanos como tu, mas os animais, a natureza, tudo que tem nessa terra que foi criado, geme desesperada, ansiando para que eu e você, aqueles que carregam o Espírito Santo, que carregam o guia, que podem tomar as posições geradas em uma eternidade para as nossas vidas, se revelem, manifestando o reino do próprio Deus. Aleluia! Eu e você, cara, temos essa linda posição de revelar a toda a criação que somos filhos de Deus e que há um lugar para outros filhos, porque nossa família não tem fim e não é uma panela. Amém? E como faremos isso? Lucas 11, 9. Lucas 11, 9 diz assim: por isso digo a vocês, cara, olha, presta atenção. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Olha o que a gente leu. Vou ler de novo. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão,
batam, e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Para quem? Para nós, filhos de Deus. Por quê? Porque nós já não agimos. E daí você pode pensar: nossa, que tri, cara, vou pedir os números da Mega Sena, ficar pô de rico, comprar tudo que eu quero. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele faz desejarmos as coisas do alto, e é por isso que tudo que pedirmos, vamos receber, onde bater vai se abrir, porque agora não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos com os pensamentos do alto, e os pensamentos do alto desde sempre foram: morra para si mesmo, doa-se ao outro, faça pelo outro. E isso mata a nossa carne, porque nós vivemos em um ambiente onde quanto mais eu tiver, quanto mais eu puder me aparecer, melhor. Quanto mais enfeitado o meu palquinho tiver, melhor. E esse é o lugar que o Espírito Santo nos leva, a morrer para nós mesmos. Atos 2,17 diz: e então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Cheios do Espírito Santo, toda a carne vai ser tomada. Joel 2,12 diz: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com prantos, rasguem o coração e não as suas vestes. Rasguem o coração na presença de Deus. Cara, vamos colocar de pé? Daí tu acorda aí. Eu conheci um cara esse final de semana. Eu conheci o Samuel, a Vicky, a Yúlica e os outros que tiveram lá. Um cara chamado Rubem Penha. E ele falou algo e que me marcou demais, assim. Ele disse: a presença muda o ambiente. O ambiente não muda a presença, mas a presença muda o ambiente. A Bíblia diz, Jesus diz, que o que mora em nós é o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que conhece as coisas do alto. É o Espírito Santo que conhece até os teus gemidos, que para Ele até os teus gemidos têm um idioma. O que esse Espírito faz onde tu estiver? Muda os ambientes. E nos traz a intrepidez de poder orar pelos outros, doar-se pelos outros, levantar o reino aos outros, sem medo, porque não se trata mais da nossa reputação, porque estamos falando do Espírito da verdade, do Espírito Santo, e o Espírito Santo conhece os gemidos de cada ser humano. Por isso que o Espírito Santo em nós, em um ambiente de dor, de sofrimento, muda o ambiente. A presença muda o ambiente, porque a presença do Espírito da verdade, que conhece a todos no mais íntimo, que até as dores, gemidos, tem idioma para Ele, vai te usar para acabar com a tua reputação e dizer: eu posso orar por ti, porque eu conheço o Espírito da verdade. E nesse momento que nos colocamos nessa posição, o Espírito da verdade, que revela até em profecias, coisas que o olho ou homens não podem saber, mas que os céus já conhecem, pode revelar a vida de outras pessoas, pode trazer a cura para outras pessoas. E o que eu faço, Raul? Me posiciono, me relaciono com o Espírito Santo, me coloco nos ambientes, em todos, porque o Espírito Santo, Ele vai aonde Ele quer. O Espírito Santo, Ele se move aonde Ele quiser. Ou você nunca ouviu o testemunho de pessoas que estavam embaladas e foram tocadas pelo Espírito Santo e vieram para casa? Pessoas que estavam em prostíbulos, pessoas em todo tipo de ambiente, na cadeia, em todos os lugares, hospitais, porque o Espírito Santo se move aonde Ele quer, e aonde Ele quer, Ele muda, porque a presença muda o ambiente.
É o Espírito Santo que muda o ambiente. Na força do braço não podemos fazer nada, mas na força do Espírito Santo o ambiente se transforma, porque Ele é a verdade. Aleluia, aleluia. Esse Espírito está em você, em você, cara, para nós mudar o lugar que a gente chegar, porque a presença do Espírito chegou. Cara, tem gente sofrendo na farmácia, tem gente sofrendo no mercado, tem gente desesperada na rua, tem gente desesperada no trânsito. Cara, a criação inteira gemendo e gritando, esperando tu se manifestar como filho e dizer e dar o lugar ao Espírito Santo. Aleluia, aleluia, porque aonde tu estiver, muda o ambiente, porque você carrega a presença. Aleluia, aleluia. Isaías 64 para mim, vocês já sabem, já ouviram 1000 vezes eu falar, mas para mim é uma passagem que rasga o meu coração, porque Isaías diz: ah, Senhor, se tu fendesses os céus, se tu tremesses os montes e descesses, se tu fizesse a água parada na igreja ferver, queimasse os gravetos como uma grande fogueira, se tu fizesse isso, Senhor, no nosso meio, até os teus inimigos tremeriam, porque o inferno treme diante da presença dos filhos de Deus, porque nós somos bons? Não, porque carregamos o Espírito Santo. Aleluia, você carrega o Espírito Santo, cara. E qual o lugar que nós estamos dando para Ele, que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Amós 8:11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas estão desesperadas, esperando que alguém diga que Jesus ama elas, que Jesus está vivo, e às vezes sim, é só por um Jesus te ama. Porque quando Deus estava revelando a profecia a Abacuque no capítulo 2, Ele diz, na minha Bíblia, parafraseado por mim mesmo: compra uma TV de LED, a maior que existe, igual tem lá em Taiwan, em Nova York, aquela gigante, e põe a mensagem para que até uma pessoa que esteja passando correndo, ou vendo os stories correndo, ou vendo um vídeo de TikTok, sei lá, possa ver que eu trago salvação. Foi o que Deus disse para Abacuque, cara. E Deus, o Espírito Santo, está nessa noite nos chamando, eu e você, para dar o lugar devido ao Espírito Santo, para honrar o Espírito Santo, para nos quebrantar em sua presença, para que onde estivermos, a presença mude o ambiente. Amém? Amém mesmo? Você recebe essa palavra?